Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, seja bem-vinda ao Instagram aqui da Ergo Company, com mais uma terça-feira com o nosso Ergonomia em Live. E hoje com um tema bastante interessante, onde nós vamos falar aqui sobre o contexto da ergonomia, desde lá do e-social até agora com as atualizações das normas regulamentadoras, em específico, claro, a NR17, tá bom? Então hoje nós temos uma participação bastante interessante aqui, uma convidada muito especial, que é a doutora Laila Vilela, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Então ela é auditora fiscal do trabalho e está aqui com a gente para ter um bate-papo. Nisso o pessoal já está subindo aqui para nossa conversa, está subindo aqui para a nossa live, né? E aproveita, pessoal, é muito importante para nós saber de onde vocês estão ouvindo, vendo, participando junto com a gente. Então coloca aí o seu nome, que às vezes você sintetiza o nome no Instagram, coloca o seu nome, coloca a cidade de onde você está ouvindo, escutando, participando conosco aqui em mais um episódio do Ergonomia em Live. A doutora Laila já subiu aqui com a gente, né? E eu já vou convidá-la aqui, mandar o convite para ela aceitar, né? Então vamos lá. Ó, o Laércio já está aqui, seja bem-vindo. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem, e você? Tudo bem também. O pessoal está chegando aqui. A Mariana de Marília, a Priscila de São Bernardo do Campo. O Rafael já subiu aqui também. Pessoal, vamos a Curitiba lá. O Anderson, né, que é o Andergon, é de Curitiba. Seja bem-vindo. Olha o conterrâneo, o Flávio de Belo Horizonte aí, doutor. Tudo aqui com a gente, né? Pessoal, primeiro eu quero declarar aqui o meu prazer, né? E também é uma honra o aceite da doutora Laila para esse bate-papo, para esse projeto aqui nesse bate-papo, que é o Ergonomia em Live, uma série que acontece todas as terças-feiras, 20 horas, horário de Brasília, onde que a gente tem aqui assuntos totalmente de relevância para a área da ergonomia, seja na transformação do trabalho, seja em critérios normativos, onde o nosso foco sempre foi discutir, né, as condições de trabalho, levando aí saúde e segurança para dentro do ambiente, né, de trabalho. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez. E para a gente começar, eu gostaria aqui de pedir, né, por favor, se apresente, fique à vontade a falar um oi aqui para a galera. Oi, gente, prazer estar aqui com vocês, né, para falar de um tema que eu gosto tanto, que é essa parte da ergonomia. Eu sou auditora fiscal do trabalho hoje, né, de Minas Gerais, em Belo Horizonte, que eu moro, e a gente tem uma experiência aí já nessa parte do e-social, né, e também nas questões ergonômicas. Minha formação, ela começou na medicina, né, eu fiz medicina na UFMG, e aí depois eu fui me dirigindo para a parte de saúde do trabalhador, fiz residência na área, mestrado foi na questão de ergonomia no teleatendimento. Então já tem uns aninhos que eu estou nessa trajetória aí, que é um assunto que eu gosto muito, né? Prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece, mais uma vez, reforço a minha gratidão e o meu muito obrigado pelo seu tempo e por acreditar nesse projeto e estar aqui conosco, tá bom? Bom, nós temos um tema aqui bastante interessante, talvez intrigante para alguns, né? E-social e a nova NR17. Primeiro, a nova NR17, ela ainda não foi publicada, né? Nós temos um texto que esteve em consulta pública e também a participação de alguns dos amigos, né, doutora, que participaram em algum momento das consultas dos grupos gestores que apresentaram uma possível ideia de uma redação final. Então aqui eu acredito que a gente não
Não vai, não, a gente não está discutindo o final, a redação final, né? Mas o que esteve em consulta, então também pode ficar bastante à vontade nesses critérios. Pessoal, eu quero colocar aqui, deixar bem claro que a doutora Laila, hoje, ela não está aqui representando a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, vinculado ao Ministério da Economia, e sim enquanto médica do trabalho, enquanto pesquisadora, enquanto ergonomista, tá bom? Exato. Então já deixo aqui, fique à vontade para qualquer tipo de pergunta que venha interferir em alguma particularidade do trabalho, né, dentro da subsecretaria, que neste momento não pode ser discutida abertamente ou que precisa de alguma autorização, fique à vontade também a nos orientar, tá bom, doutora? Tranquilo. Então tá, mas vamos lá. Nós já ouvimos da boca da senhora, eu estou falando assim, o ano passado no Congresso da Abergo, foi o ano passado que a senhora participou do Congresso da Abergo? Ou retrasado? Acho que sim. Ai, acho que foi um atrasado. Né? Pode ser. Com essa pandemia nós perdemos até... Que hora que é agora? Eu nem sei mais. Não sei mais nessa pandemia. E a senhora contou, né, que participou de um processo de construção ali de uma etapa do E-Social relacionado aos fatores ergonômicos, né? Fatores de riscos ergonômicos. Nós tivemos lá uma fase onde nós começamos com uma tabela que era 21, que tinha lá 9 fatores de riscos ergonômicos. Depois nós passamos, a tabela 21 migrou para 23, que virou 21 fatores de riscos. Depois a gente foi evoluindo até chegar aos 58 fatores de riscos codificados, né, com mais para cada categoria ali, né, vamos dizer assim, da natureza, do fator, do perigo ergonômico. O código também outros. A pergunta agora que eu deixo aqui. Como vocês chegaram àqueles 58 fatores de risco? Bom, na verdade, isso foi uma construção de anos de estudo, né, da equipe e tal. A Mara Camisassi, que já esteve aqui com você, também fazia parte dessa equipe. E a gente estava buscando realmente, do ponto de vista prático, todas as questões ligadas à ergonomia que a gente verificava, que traziam adoecimento, que já tinha na literatura definição sobre isso, e que muitas vezes elas ficavam esquecidas, né? Ninguém se atentava para isso. Lá na Abergo eu cheguei até a comentar em relação a essa questão dos fatores, né? Primeira coisa é que fator de risco ergonômico é um termo inadequado, a gente tem tentado corrigir isso, né? Risco ergonômico, fator de risco ergonômico, por quê? Se uma coisa é ergonômica, significa que ela é adaptada, né, ao ser humano, às características psicofisiológicas, então ela não pode ser um risco. Aí, ou é risco ou é ergonômico, as duas coisas no mesmo termo não encaixam. Na mesma frase não tem jeito. Não dá. Mas, de toda forma, né, isso ficou mais ou menos consagrado, então, sim, são os fatores de risco ligados às questões ergonômicas, né, que estão com alguma falha ali naquele momento. E aí a gente estava tentando fazer esse compilado. Quanto mais amplo, por que isso, gente? Porque a gente observa que as pessoas, às vezes, elas se prendem muito. Esse era um medo nosso, que aqueles fatores de risco virassem um checklist para ver, eu tenho isso na minha empresa, tem, não tem, vai ticando ali. Não é para ser assim, nunca foi, né? Por quê? Porque a gente precisa realmente da avaliação ergonômica, da análise ergonômica completa, e dessa análise são extraídos alguns dados para informar se existe ou não aquele fator de risco. A proposta era essa. E a gente entendeu que ampliando isso, a gente ia ampliar também o olhar das pessoas, que às vezes não se davam conta que, por exemplo, a questão do trabalho em turno é relacionada à ergonomia, né? Essas questões de organização do trabalho que muitas vezes ficam esquecidas. Então é por isso que a gente achou que era interessante colocar aquele volume ali de fatores de risco. Porém, o que aconteceu com essa versão do E-Social? Isso é uma notícia meio ruim, né? Que vocês já devem ter visto isso aí, acompanhado, que houve uma demanda por simplificação do E-Social, né, que começou no início do ano passado, e em fevereiro, se não me engano, foi publicada a versão beta do E-Social. Não sei se todo mundo Foi isso mesmo. E na versão beta não tem mais os fatores de risco relacionados às questões ergonômicas. Você deve ter observado que a tabela encolheu bastante. Não só esses foram retirados, mas também
vários agentes químicos que a gente já tinha colocado, né, a partir de literatura estrangeira também, a CGIH, etc. Por quê? Porque na simplificação entendeu-se que o E-Social, neste momento, ele ia ter somente as questões ligadas ao PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, né? Que então é previdenciário e tem o objetivo de analisar direitos à aposentadoria especial, etc. Então, já que eles concluíram assim, eles fizeram a seguinte proposição: a gente vai colocar então só os agentes que estão listados lá no decreto 3048 como possivelmente relacionados, né, a uma alíquota diferenciada de imposto, de taxas lá do seguro de acidente de trabalho e aposentadoria especial no futuro daquele trabalhador. Ou seja, a ideia toda de construção que a gente tinha feito com o objetivo de incluir, né, mais essas avaliações com foco na prevenção, não somente em constatação ou não, né, de aposentadoria especial, isso foi reduzido nesse processo de simplificação. Então, muita coisa foi perdida aí. Nisso, os fatores lá ligados à ergonomia foram retirados também. Por quê? Apesar de existir a Instrução Normativa 77 lá, né, da Previdência, que trata do PPP, é ela que artigo disciplina 66, 266, como é que vai funcionar, né? o PPP. Eu sou péssima de números de artigos, mas que você sabe, então. Eu fiz minha colinha antes, é por isso que eu tô aqui, tá? Eu nunca lembro os números de artigo, não tem jeito. Mas lá está trazendo essa ideia de que, a partir do momento que o PPP se tornasse uma questão mais digital, né, vamos dizer assim, dentro de um sistema, que ele deveria incluir também os fatores ligados à questão ergonômica e os fatores de risco mecânicos, né, assim, de acidente. Então, assim, existe essa fundamentação lá na IN 77. Porém, como a gente passou por essa simplificação, isso foi retirado e com o tempo a gente acredita que isso deva voltar, né? À medida que a gente tem aquilo que a gente estava até conversando um pouquinho sobre uns ajustes que estão sendo feitos nas normas regulamentadoras todas e para poder ter um diálogo entre a legislação previdenciária e a trabalhista de maneira que a gente não tenha incoerências internas, porque até no momento de montar o E-Social tinha coisas que a gente tinha que colocar lá, por exemplo, ruído para fins previdenciários, ruído para fins trabalhistas, que é uma coisa muito louca, né? Então, assim, nesse sentido, a ideia foi, vamos revisar as normas, vamos ajustar tudo, principalmente no que se refere à insalubridade ali, que é onde tem um choque maior, né, com a Previdência, e aí, a partir do momento que estiver tudo certinho, a gente retoma, talvez, né, essa possibilidade aí de inclusão no programa. Mas, por enquanto, a gente está na fase de simplificação com a versão beta sem ergonomia, né? Ok. Pessoal, olha, tema muito interessante. Nós estamos aqui acompanhando essas informações aqui a partir da fonte, né? E o que eu recomendo aqui com vocês também é que vocês compartilhem essa live. Tem tipo um aviãozinho do Telegram aí, né? Clica aí, encaminha para os seus amigos, convide os seus concorrentes de negócio, o chefe do RH, o médico do SESMID, convide todo mundo, compartilhe essa live, né? Bastante interessante. Doutor, então, a senhora fez essa ponte, né, em relação com a instrução normativa, porque virou aquela questão, né? Agora o E-Social não é mais, o foco é tributário, fiscal e previdenciário, a parte da segurança e saúde do trabalho, né? Mas ainda a gente tinha aquela questão da instrução normativa, número 77, o artigo 266, parágrafo 1º, eu colei, eu montei minha colinha aqui, tá bom? Sobre o assunto, né? E ao mesmo tempo, né, a gente tem esse processo de atualização que a gente vai entrar, né, daqui a pouquinho. Mas uma das curiosidades, a senhora já disse aqui que como é que fala? Essa construção dos 58 fatores de riscos codificados, né? Já codificados ali, primeiro, uma preocupação para que isso não se tornasse um checklist. E aí eu já estou contando, né? Eu conheci empresas que imprimiu, né, a tabela 23 com 58 fatores de risco, com uma coluna sim, não e não se aplica, e entregou uma folhinha para cada funcionário, né, para fazer levantamento dessa forma.
Isso também então a sua preocupação, ela é real Pois é, e isso aí. material. E aí a gente até conversou lá na ABERB o seguinte, o e-social, uma das premissas dele era não trazer novas obrigações, ou seja, Aham, até esses fatores de risco que a gente colocou lá mais extensos, eles já estão previstos nas NRs. O que não existia aham, previsão era de informar em algum lugar, por isso foi retirado de lá. Mas a obrigação de fazer análise de tudo sempre existiu lá, desde 1990 que a gente tem a NR17. E agora vamos ter as novidades dela aqui, né? Mas, assim, não existe essa dispensa lá, não, se não está no e-social, não tem o que fazer. O e-social, ele uhum, nunca foi um sistema que tivesse ali para exigir, né, essas obrigações. A exigência está em outras normas. As pessoas às vezes falavam, ah, não, o e-social tem multas, o e-social vai multar todo mundo. Eu vi na internet Foi uma tabelas de propaganda multas, horrível. Uma propaganda multas do horrível do e-social. E-Social. Né? Foi a pior propaganda. E Não souberam vender. não, não, mas não, na verdade não foi, não foram os órgãos que desenvolveram o e-social que Uhum. colocaram isso jamais, até porque isso não Não. existe. O Sim. e-social, ele é um repositório de informações, né? Assim como a gente declara para o imposto de renda lá na Receita Federal, a gente declara outras informações no Uhum. social. Se elas são verdadeiras ou não, alguém vai ter que auditar isso. Não é o sistema que faz isso. Uhum. O sistema ele só junta as informações. Então, que o e-social multa isso, multa aquilo, não existia, não Uhum. existem, né? Multas do Uhum. e-social. Porque existem Uhum. multas das NR que não são cumpridas e que às vezes a informação vai Uhum. para o social, ela traz para a gente um indício de que tem alguma coisa irregular Uhum. e aí tem que ser feita a fiscalização, né? Sim. É como se fosse a malha lá da receita do imposto de renda. Tem Uhum. uma incongruência ali nas informações, isso cai na malha fina, né? Que é o sistema de malha que a Uhum. gente cria para retirar as informações, Uhum. e aí a fiscalização vai lá verificar. Então não existe multa automática do social, nada disso, nesse Uhum. sentido, não. E aí, Tá. o que a gente sempre insiste com o pessoal, então, gente, a necessidade de avaliação ergonômica, ela já existe há muitos anos, não tem nenhuma novidade disso. E esses agentes, esses fatores que foram colocados lá, já são fatores que têm que ser avaliados, independente de qualquer coisa, eles têm que surgir nas avaliações que são feitas no ambiente de trabalho, né? Mesmo que por Uhum. enquanto não tenha que informar, continua tendo que Uhum. analisar e avaliar tudo bonitinho, né? Já quase entrando para o nosso segundo tema, Uhum, enquanto inclusive professor de pós-graduação da FMU, então eu sou responsável pelas disciplinas de ergonomia, e quando a gente entra no conteúdo da análise ergonômica do trabalho, algo uhum, me preocupa. uhum, Primeiro, em relação ao seguinte, porque muitas vezes o aluno chega na pós-graduação achando que ele vai aprender a fazer análise ergonômica, porque ele precisa, e todas as empresas precisam da análise ergonômica do trabalho. Aí agora eu estou falando uhum, do método desenvolvido lá em 1964 por Alain Wisner, né, que foi citado uhum, na primeira atualização da NR17, do item 17.1.2, né? uhum. E ele chega lá achando que ele precisa aprender a fazer análise ergonômica do trabalho, porque todas as empresas precisam da análise ergonômica do trabalho, né? Uhum. Do porteiro ao diretor. Né? E eu sei que a senhora é uma adepta, inclusive, do Guerran, da ergonomia da Sim, atividade, com né? certeza. Quando bate isso no ouvido, né? Que, Uhum, inclusive, se a gente for pegar o item 17.1.2, a leitura do item, né, dá possíveis interpretações e distorções. O que uhum. tentou se corrigir com o manual de aplicação da NR17, Isso, lá em eu ia colocar. 94, e depois Uhum, em 2002, com a segunda atualização, né, a segunda publicação, que é a que nós temos digital hoje, né? Então, uhum, lei lá de 1994 tentou orientar o que aquele item 17.1.2 tinha enquanto referência, né? sim. E aí, quando o senhor escuta isso, né? Olha, análise ergonômica do trabalho da empresa como um todo, né? Uhum. O que te incomoda? Isso me incomoda Me profundamente. incomoda bastante também, né? Porque, na verdade, se a gente for ler até o próprio livro lá do Guerrand, do Wisner, todos esses franceses Uhum, aí, o que eles colocam pra gente é que a análise ergonômica é uma coisa feita em relação às demandas, quando surgem uhum, demandas, né? Não é uhum, para fazer uma coisa genérica, até porque eu já passei por isso no meu trabalho de fiscalização mesmo, chegar numa empresa, eu tenho 4.800 postos de trabalho. Eu estou ah, quase terminando, aí eu falo, meu Deus, né? Porque assim,
A hora que ela terminar lá no 4.800, o primeiro já está diferente, porque a coisa é muito dinâmica nos postos de Aham, trabalho, nas atividades. E é por isso que a gente nunca faz isso, apesar de eu saber que já, né, uhum, existiram demandas assim, até dos órgãos fiscalizadores, de faz análise ergonômica da empresa inteira. Isso não tem um fundamento técnico, né? O que a gente sempre faz é avaliar as demandas, que foi o que o manual tentou explicar, esclarecer, e que uhum, mesmo assim ainda deu confusão, porque o item não era muito claro lá na norma, né? uhum, Mas a ideia é essa, aí as pessoas falam, mas que demanda que é essa? Demanda, gente, ela pode partir de 1.000 pontos. A gente pode fazer busca ativa das demandas, né? A uhum, gente pode receber informações que nos trazem demanda. Por exemplo, se eu estou obtendo queixas de trabalhadores de um determinado setor, eles estão tendo dor, ou estão buscando os medicamentos, porque tem empresa que tem o médico, né, que fornece medicamentos lá, e eu já vi isso acontecer em empresa. O médico percebeu que aumentou a demanda de medicamentos para dor de cabeça, dor em geral. E aí ele foi investigar o que que era, e aí ele descobriu que tinha alterações lá na atividade. Então isso pode ser uma uhum, demanda para análise ergonômica? Sim. Né? Um índice uhum, alto de afastamento, e às vezes o afastamento ainda nem é por LERDOT, por causas uhum, específicas que a gente vê a relação mais fácil. Mas um setor que tem uma condição ruim de trabalho, seja uma exigência biomecânica ou até questões psicossociais, né, que a gente vai ter que entrar um pouquinho nisso aí na revisão da NR17, mas a gente tem mudanças ali naquele ambiente de trabalho que uhum, fazem as pessoas se afastarem até por outras causas. É um uhum, resfriadinho qualquer, é uma dor de uhum, estômago que vira atestado, que se estivesse num ambiente agradável, com satisfação uhum, pessoal, a pessoa não voltaria por isso, né? uhum, Então, assim, absenteísmo de várias causas é motivo de demanda, gargalo na produção, tem um lugar ali que uhum, sempre dá problema, que a máquina para, que estraga, que atrasa a produção. Vamos fazer uma uhum, análise ergonômica e ver o que que acontece? Porque a ergonomia ela não é só para a saúde, segurança e uhum, conforto do trabalhador, né? uhum, Ela lida com os processos produtivos e ela traz N soluções excelentes ali para melhorar a produtividade. Porque esse lado também, com certeza, a empresa quer, né? E a gente tem uhum. ferramentas na ergonomia para olhar isso também. Aí, a partir dessas demandas é que deve ser feita a análise, né? E aí, eu não sei se você já quer entrar um pouquinho na nova, que a gente tem agora uma previsão de umas coisas um pouco diferentes, né? É justamente para Aham. explicar isso aí. Que, Vamos. vamos? Ah, não, vamos, inclusive, tem já perguntas aqui, para a gente já fazer essa Sim, transição, e certo. eu vou ler a pergunta aqui, mas também já vai Uhum, pensando, será tá. que algo que já está posto para a gente, a nova NR1, com a Uhum, estratégia, né, de forma normativa, mas é uma estratégia que as empresas já deveriam, desde lá da CLT, né, assumir enquanto gerenciamento de riscos ocupacionais. Se a gente for olhar mesmo, buscar a essência das informações, a gente tem lá desde a CLT, né, uhum, as questões da obrigação para o gerenciamento e tudo mais. Uh, mas essa nova vertente agora de uma forma, é que parece que a cultura brasileira ela segue muito, e não sei se isso foi algo bom ou algo ruim implantado, que as normas regulamentadoras desenvolveu na cultura de segurança e saúde do trabalho, né? Mas parece que uhum, a gente precisa de uma norma para fazer uma ação, né? E uhum, tudo bem, seja bom ou ruim, né? Não estou querendo colocar aqui os méritos, mas de ser normatizado, mas agora normatizado, uhum, uhum. ter um gerenciamento de riscos ocupacionais. Né? Isso. Pode ajudar essa questão, até mesmo do médico apontar: olha, tem uma coisa diferente aqui, vamos fazer uma análise ergonômica dentro de um processo de um programa de gerenciamento de risco. Gente, está acontecendo alguma coisa aqui diferente. Olha, está envolvido dimensões ergonômicas. Vamos fazer uma análise ergonômica um pouco mais focado, né? Ou Uhum. objetiva. A senhora acha que essa nova formatação normativa pode nos ajudar a ajudar o trabalhador e o empresário? Sem dúvida, não acho que isso aí é um grande avanço, porque as normas elas já tinham uma certa ideia de gestão embutidas, mas até por ter aquela característica. A 9 fala do PPRA, a 7 fala do PCMSO. E aí essas caixinhas pareciam que não se comunicavam, né? A 17 fala da ergonomia. Aí cada um vai lá e cuida de um pedacinho, faz um papel, engaveta o papel e está pronto, né? Então, isso que a gente via no dia a dia,
continua vendo, na verdade, porque as coisas ainda não estão efetivamente mudadas, né? Mas aquela situação assim, vamos fazer PPRA, aí você chega lá, tem 2017, 2018, 2019, acha que o PPRA é um por ano, né? Não entende essa ideia de gestão, de PDCA, de melhoria contínua, e que o que a gente tem de diferença de um ano para outro é aquela coisa da análise global, a gente tem que avaliar o que mudou nos riscos, o que eu melhorei ali no meu controle de risco, o que eu não melhorei, que ação que eu tenho que fazer para melhorar então, né? E isso a gente não vê acontecer na prática. A gente chegava lá, a análise global de PPRA era aquele negócio lá, assim, colocar extintor de incêndio, fornecer EPI, treinamento da CIPA. Isso não mostra uma gestão de riscos, né? Então essa ideia ela ainda não tinha sido incorporada no dia a dia das pessoas. E a NR1, ela traz um ganho muito enorme isso aí, que é dizer pra gente que as coisas têm que ser todas interligadas, né? Que você realmente tem que fazer gestão. E a Mara costuma brincar que é uma ideia trazer a parte de saúde e segurança para o mesmo patamar de gestão das outras coisas, tirar lá debaixo daquele quartinho debaixo da escada, lá o SESMIT, sem papel nenhum. Porque o que as empresas têm que incorporar na sua rotina, na sua política, nos seus princípios, é que a gestão de saúde e segurança ela é tão importante quanto a gestão de negócios. E aí essa NR1 ela traz um pouco essa carinha ali, né, de como é que eu vou cuidar dessas coisas, então, direito. E outra coisa que é muito importante, porque ficava aquela coisa, principalmente para a parte da NR17. PPRA trata de risco químico, físico e biológico. Então, eu não tenho que tratar de ergonomia? E aí, onde que fica? Eu vou lá e faço análise ergonômica, NR17 prevê, mas isso como gestão ali dos problemas não aparecia, né? E às vezes fazia-se a análise e tal, tinha as recomendações, até seguia lá os protocolos bonitinhos de análise ergonômica, mas a empresa olhava, beleza, aí agora eu guardo aqui na gaveta, a hora que o fiscal aparecer eu mostro, né? Mas assim, como mudança do ambiente de trabalho, isso não estava tendo uma efetividade real, né? E agora a NR1 ela vai conseguir essa integração, até porque a própria NR17 também, todas elas estão sendo revisadas com essa visão, né, de gestão mais integral, e aí ela vai tratar dessas questões, ela tem a exigência de se incluírem as coisas detectadas na avaliação ergonômica lá no inventário de riscos do PGR, né? Então agora a gente não pode mais fazer uma casinha para cada coisa, as coisas não se comunicam, os médicos, as pessoas da saúde percebem problemas e aí não comunica lá com a parte que cuida do ambiente, né? Fica assim, cada um cuida do seu pedacinho e ninguém conversa. O relatório anual do PCMSO tinha muito esse objetivo de fazer isso. Falou, olha, eu estou tendo alterações aqui, o que eu tenho que fazer de intervenção lá no ambiente de trabalho? Mas aí essa ponte até lá nunca acontecia, né? E a nova NR7 já começa a colocar essas coisas também com essa ideia de gestão e de realmente usar o instrumental clínico epidemiológico. Que eu detecto ali, eu estudo os meus números com o objetivo de mudar coisas no ambiente de trabalho, senão não adianta nada. Né? Então a NR1 traz essa possibilidade de a gente integrar tudo. E é muito interessante que a NR1 reforça a questão da avaliação da atividade. E aí eu falo, ó, a ergonomia aí, ó, agora a gente vai ter que realmente conhecer o posto de trabalho para a gente fazer inventário de riscos, gestão dos riscos, avaliação do risco, né, graduar aquilo ali. Então, você tem que entender a atividade bem para fazer esse procedimento de gestão do risco ali. E aí tem dedinho da análise ergonômica nessa questão, né? Da ergonomia como um todo. A gente vai precisar de fazer essa interligação aí. Vai ser um negócio bem interessante. Estou com boas expectativas. Que bom. Eu vou, por favor, o Certas Soluções Integradas, coloca o seu nome, por favor. Eu vou ler umas perguntas aqui que ela fez, que essa pessoa fez, né? Agora não sei se é ela, se é ele. E coloca assim, ó. Não se deve fazer a ET de tudo. Mas, e quando os órgãos de fiscalização ou o Ministério Público solicita a avaliação de toda a empresa? Isso não teria que ser melhor alinhado em uma ementa de auditorias? Agora ele continua aqui com uma outra pergunta. Aí o Flávio continua, né? Ação civil pública por falta de AET é muito comum hoje. Bom, que tristeza, tem que chegar na ação civil pública, né? Por isso. Eu usando essas duas observações dos amigos aqui, eu gostaria de falar o que eu faço, né? E, por favor, eu gostaria de saber se eu estou certo. Então, desculpa fazer uma consultoria nesse momento. Tá bom? Pode fazer. E aí você fala assim, está errado, acho que tem que ser esse caminho.
Tá. Olha, quando alguns dos meus clientes recebem essa demanda, a análise ergonômica da empresa como um todo, a partir de uma notificação, a partir de algum comunicado, né, e que tem um pedido um pouco generalista, o que eu tenho feito? Eu tenho feito o seguinte: primeiro, o próprio manual de aplicação da NR17, onde existe um canal de contato entre eu, o ergonomista, representante da empresa, e o auditor, né? Quando há esse canal de contato, olha, qual é a demanda que o senhor quer ou a senhora quer que a gente analise a partir do método da análise ergonômica do trabalho, né? E ao mesmo tempo, conforme o nível que vai fluindo isso, em vez de eu fazer aquela análise ergonômica do trabalho, generalista, que não tem demanda, que parece quase um laudo de higiene ocupacional. Tem medições de tudo, de ruído, de luminância, de calor, mas você não vê qual é o problema ergonômico, que parece quase um checklist de higiene ocupacional, fora os checklists de mobiliários. Né? Então, para não cair nisso, nós fazemos a contestação. Então, eu faço uma contestação para o meu cliente, né, orientando, colocando informações do porquê, né? Às vezes está me ouvindo porque acho que caiu a conexão sua aí. Você está me ouvindo? Eu acho que caiu a conexão da doutora. Oi, dá um joinha se estiver me ouvindo. Pareci Acho de que novo. voltou. Então eu não sei até Voltei, onde. gente, Ó, desculpa. então aí o que eu faço, né? Não sei se eu chegou até essa parte. Eu faço uma contestação com um parecer Isso. técnico. Igual a senhora colocou assim, olha, não, às vezes não existe um embasamento técnico para tal coisa, né? Uhum. Então, justamente para que eu não caia numa possível conduta técnica ou por falta de uma conduta técnica, né? Uhum. Eu faço essa contestação, né? Ou colocando, até mesmo orientando o cliente como ele deve fazer. Esse é um Uhum. procedimento correto? Ou realmente eu deveria fazer a análise ergonômica da empresa como um todo, gastar o Uhum. dinheiro do meu cliente e sair lá com 80, 90, 120 mil reais, porque é isso que acontece, tá? Uhum. No bolso, quer dizer, no caixa da minha empresa, e eu vou pagar lá 11%, 25% de nota fiscal e por aí tá muito bom. É. Bom, na verdade, a gente tem que ir lá na raiz do problema, né? Às vezes essas demandas surgem desse jeito, geralmente porque o órgão fiscalizador, o Ministério Público, quem foi lá viu que a coisa é tão caótica, vamos dizer assim, tão confusa, bagunçada, sem nenhum controle sobre a questão ergonômica, que aí eles pedem isso. Mas a Uhum, ideia da contestação é essa, mas só que uma coisa que seria interessante colocar nessa contestação é o uhum, seguinte, que geralmente tem um prazo para fazer isso e que muitas vezes ele é inexequível, né? Assim, por exemplo, no Ministério do Trabalho a gente costuma ter uns prazos limites de 60 dias, porque a gente não pode pôr mais que isso. E se for uma empresa complexa, 60 dias não dá nem para nada, né? O que eu costumo falar, gente, vocês têm que fazer é fazer a solicitação para o órgão que pediu da seguinte maneira, falar assim, ó, estou fazendo um estudo das minhas demandas aqui. Estou analisando quais os setores prioritários. Vou partir desses para fazer uma análise completa e detalhada, uhum, aprofundada. Posso apresentar uma primeira análise de um desses locais, né, escolhidos sob demanda. E aí eu acho que você não deve pedir a demanda para o órgão fiscalizador. Quem tem que conhecer uhum, essas demandas é a empresa, não é o órgão fiscalizador. A gente vai uhum, lá auditar se ela fez o reconhecimento adequado dessa demanda e a análise em cima disso. Mas uhum. na contestação, eu acho que a melhor argumentação é essa. Falar, olha, nesse tempo eu não consigo fazer análise de tudo, até porque eu acredito que não preciso fazer de tudo. Eu estou aqui estudando as Uhum, demandas e vou apontar os postos prioritários que tem mais urgência para fazer e a partir daí fazer a uhum, análise econômica deles, né? Então, assim, mas sim, pode contestar e apresentar argumentação técnica sempre, né? Porque só falar, não dá tempo, isso não é suficiente, a gente tem que mostrar por quê, uhum, né? Porque uma coisa de boa qualidade, ela não faz correndo. Só que isso acontece também por quê? Porque é a raiz do problema, né? A NR17 está lá desde 1990, vai chegar lá a fiscalização em 2020 não tem nada. É por isso que vem esses pedidos aí que viram a uhum. CP, imagina se precisaria ter ação civil pública para ir lá fazer a análise ergonômica dos postos de trabalho. Aí é porque, olha quantos anos de norma que a gente já está correndo atrás do prejuízo aí, né? Quando chega nesse ponto, não é para chegar aí.
A gente E tem que fazer umas coisas a mais. olha que interessante. Às vezes a gente sempre, desculpa eu colocar talvez uma transparência aqui, às vezes a gente fala assim, mas os auditores, e a gente acaba tendo quase que uma fala como se fosse uma crítica ao trabalho do auditor, mas ao mesmo tempo fala que não fiscaliza. Desculpa a expressão, né? Só três por Uhum. cento que é uma estatística, né? Até que as pessoas, olha, só 3% que consegue. Tem um mapa, eu acho, na subsecretaria tem um mapa muito legal sobre as demandas das normas regulamentadoras e o quanto que vocês conseguem alcançar, né, das demandas, né? Eu É. já usei esse mapa para mostrar para os alunos, mas você contando isso, Laila, dá para a gente interpretar também o trabalho de vocês, Uhum. né? Então, peraí, né? Olha, eu cheguei numa empresa que ela nunca fez nada de ergonomia, ou já faz 5 anos que ela comprou um maquinário e nunca olhou para as condições ergonômicas do trabalho, né? Isso. Então, não, desculpa a expressão da palavra, não é um pedido esdrúxulo, é um Não. pedido simplesmente de, gente, vamos olhar para isso, porque a gente precisa ter uma atenção para a gente transformar algumas realidades, né? Uhum. Então, muito É obrigado por por aí. compartilhar essa visão do seu trabalho. É, mas é bem por aí mesmo. A gente costuma olhar o todo, né? E há quanto tempo que a Uhum, coisa está lá sem cuidado. E às vezes a gente vê situações críticas. E, por exemplo, uhum, é bancos quebrados, né? Condições assim, uhum, não tem um assento, o básico que estava descrito na NR17, que uhum, nem tinha. Lá tinha alguns pontos que eram específicos, mas a maioria das coisas era uhum, para ter uma ideia de gestão também, né? uhum, Mas nem o básico que está lá com todas as letrinhas não era feito. E aí isso dá uhum, uma impressão muito negativa, né, para quem vai lá fazer a uhum, auditoria. E nesse sentido é que as pessoas às vezes pedem, não, vamos fazer uma coisa emergencial aí de tudo, porque está uhum, muito ruim, está, né, com um uhum, certo descuido, vamos dizer assim, das coisas do ambiente de trabalho. uhum. Sim, Mas até eu tenho. a Ah, nova NR17 vai melhorar um pouco essa situação, né? Não sei se a gente já vai entrar e- um pouquinho para discutir, então, mas. vamos entrar aqui já nela, né? Inclusive, Uhum. o Certa, ele colocou, né? Ele chama Thales. Obrigado, Oi, meu Thales. amigo, né? É o Thales, também de Belo Horizonte, né? Ah, tá bem. É do Certas Soluções Integradas. Isso. Obrigado. E aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se teve mais uma pergunta. Não, tá tudo ok. Ah, Aí tem entrando então no parâmetro aqui da nova NR17, a que teve em consulta Uhum. pública, que nós já ouvimos também alguns amigos, né, que participou um pouco mais ativo, e aí já vem uma pergunta. Você participou dos grupos do comitê gestor, do grupo gestor dessa NR17? Tá 17, não, dessa vez não, Dessa vez porque não. dessa vez não. Ok, Participei lá ok. nos teleatendimentos e outros, mas dessa vez eu estava num período de estafa e o ano passado eu não quis entrar não, antes que eu Pegou férias. quisesse matar alguém. Quase isso. Férias não, mas eu só me afastei das coisas complicadas. Então Certo, dava. certo. E, inclusive, colocaram aqui, né, que o próprio Mauro Miller, ele falou no canal da ergonomia da atividade, Sim, sim. e também, né, você teve uma fala dividiu live lá junto com a Mara, né, Amara, nesse mês sim, agora de setembro, e ele foi. colocou, né, que nós vamos ter uma avaliação ergonômica preliminar, né, Isso. para atender um início de um escopo de gerenciamento e que vem Uhum. complementando com outros processos de avaliação no contexto da ergonomia, né? Isso. Coloco a primeira perspectiva. Foi algo assertivo e acertado, né? Você gostou Sim, desse realinhamento? gostei, mas vai ter que ser bem utilizado, senão vai dar problema também. Não pode ter Hum, distorção nesse negócio aí, porque a avaliação preliminar, qual que é a ideia disso? Tem situações que você, vamos dizer, bate o olho e vê que tem coisa errada ali. Né? Então, se existe um trabalho que a pessoa está fazendo em pé, mas que tem plena condição de transformar para um trabalho na posição sentada, né? E aí isso não precisa de uma super análise de repente para colocar um assento uhum, lá no posto de trabalho. Você está uhum, vendo que a pessoa está lá no ambiente de trabalho com metas assim exageradas, a pessoa está ali transpirando enquanto ela trabalha, vou precisar fazer N ferramentas lá, ocra, não sei o que, para eu uhum, ver que tem coisa errada ali, não preciso. Então, assim, a ideia da avaliação preliminar é isso. Coisas que são mais objetivas, mais óbvias, vão ser resolvidas com isso aí, uhum, né? E aí uhum,
vai complexas, porque voltar. tem várias Voltou. coisas intrincadas ali, né? Hum. Oi? Sumiu? Voltou, deu uma cortadinha. Ah, tem hora que Aí você dá. falou assim, eu vou usar ferramentas Ocra, né, para dentro de uma avaliação Ah, sim. preliminar. Não, tem coisas mais simples. Isso, é. Então, assim, essa análise preliminar é para isso, são coisas que eu estou vendo, estou percebendo Uhum, ali que tem algum problema, né? Então, eu estou uhum, vendo que tem uma sobrecarga muito grande. Para eu implantar uma pausa ali, eu não preciso fazer uma super análise aprofundada, eu faço uhum, isso e, posteriormente, eu aprofundo para entender ali os uhum, detalhes, né? Aqueles constrangimentos que a gente fala na ergonomia francesa, o que tem de problema ali, o que dificulta realmente a execução da atividade da pessoa. Então, assim, o meu medo é que as pessoas distorçam isso. Então, falam assim, ah, não, aqui não tem nada, eu não vou fazer análise ergonômica. Mas não é isso, a uhum, ideia é essa. Aqui tem coisas críticas, eu já vou fazer uma interferência ali e já uhum, vou melhorar isso rapidamente, né? uhum, Apesar de que a previsão lá é de que em pequenas empresas e tudo mais, talvez não uhum. precise, né? Tinha essa previsão Isso. nas discussões, talvez Uhum, as pequenininhas, MEI, microempresas, EPP, não precisem fazer análises ergonômicas. Por quê, uhum, gente? Porque a maioria desses casos não tem, assim, muitos postos de trabalho, não são atividades muito complexas. O MEI, por uhum, exemplo, é a própria pessoa que trabalha, né? E aí, se ela que é dona do negócio não regular o seu trabalho, então nós estamos bem complicados. Aí, assim, é uma simplificação também, a ideia é de facilitar para as empresas menores, porque senão elas, às uhum, vezes, sem muito conhecimento, vão lá, ah, tem que fazer análise ergonômica do trabalho, aí gasta aquele dinheirão que você falou e vai ver as atividades lá, não uhum, tem nada crítico, assim, que precisasse, uhum. né? Mas Sim. é muito importante que não haja uma distorção disso, porque isso aí vai ajudar na identificação lá para o inventário de riscos do PGR, né? Uhum, E aí isso é com o objetivo de detectar problema, e não de chegar lá e falar, ah, uhum, não tem nada, não preciso fazer, né? A gente não pode ter uhum. essa inversão aí nos valores, senão a gente vai ter um prejuízo Certo. para a gestão de riscos. Isso não pode acontecer, né? Uma coisa que eu tenho uma grande preocupação, inclusive aqui na empresa a gente estabeleceu uma sistematização para isso, que a gente chamou de método. Uhum. Uma das grandes nossas preocupações, da mesma forma que a preocupação com a tabela lá do E-Social não virar o checklist, né? E Uhum. também nessa avaliação preliminar não for mais um motivo para usar a tabela 23 como um checklist agora na justificativa, que é uma avaliação É. preliminar, né? Uhum. Conversando com algumas pessoas, você, olha, o que, que você entende? E fugindo um pouquinho dos conceitos, né, de a ergonomia não é um risco, né, e sim os constrangimentos que surgem a partir da relação homem e trabalho, mas entrando, Uhum. usando os termos fatores de riscos ou perigos ergonômicos e os riscos relacionados aos perigos ergonômicos, minha grande Uhum. preocupação foi justamente o seguinte: das pessoas nesse processo de levantamento, de identificação de um perigo ergonômico, Uhum. eles caminharem da seguinte forma: tem, não tem. Assim, tem cadeira, postura sentada por longos períodos. Tem teclado, movimentos repetitivos. Né? Mas Uhum. espera aí, quais são os critérios técnicos para você afirmar que aquela cadeira, por si só, né, representa a postura sentada por longos períodos? Né? Uhum. O que seria essa avaliação, né, dentro dos macroprocessos do GRO? O que seria essa avaliação de riscos relacionados ao perigo? Né? Uhum. Então, a gente pensou aqui numa estratégia. Então, a minha preocupação é justamente isso, que a gente também não caia na popularidade de adivinhação, né, do Uhum. que é um perigo ergonômico. Você tem essa Uhum. preocupação, Laila? Das pessoas Sim. fazerem esse apontamento sem critério nenhum? E aí, você falou uma palavrinha aí que é muito importante. Você falou que a ergonomia ela avalia a relação homem-trabalho. É um Uhum, conceito relacional mesmo. Então, assim, nenhuma cadeira sozinha é ergonômica ou não é ergonômica, né? A gente tem que ver o ser humano que vai utilizar aquela cadeira e como que ele vai utilizar. E o que que aquela cadeira tem a ver com o resto dos equipamentos do posto de trabalho. Então, é tudo relacionado ali. E se você não tiver uma noção mínima da atividade que a pessoa faz, cai nesse risco aí. Ah, vi cadeira, então postura sentada em longos períodos, não sei se ele levanta, vai fazer outras coisas, tem que saber minimamente o que ele faz. Talvez na preliminar a gente não entre naquela profundidade dos uhum, detalhes ali, que na uhum, ergonomia, quando a gente vai fazer a análise ergonômica completa, a gente primeiro uhum, faz uma avaliação, um reconhecimento ali de como que ele trabalha, e depois a gente vai pegando os detalhes ali do que dificulta esse trabalho, quais são as variabilidades que surgem, né?
todos os pontos ali que são os constrangimentos, né, na palavra em francês lá, mas tudo que aparece ali que é um dificultador para ele conseguir executar aquela tarefa, né? E aí quando a gente vê aquela história da diferença do trabalho prescrito para o trabalho real. Então, como ele realmente faz. Não basta você ler lá, porque às vezes vem no PPRA, tarefa, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Se pegar isso aí para fazer a análise preliminar, vai dar problema. Né? A pessoa tem que ir lá e ver a pessoa trabalhando, minimamente. Eu vou passar o dia inteiro fazendo avaliações sistemáticas, medindo tempos, né, e esses detalhes. Não, porque isso é da análise ergonômica. Mas eu vou ter que ver a pessoa trabalhar de alguma maneira. Então, eu não posso fazer com tarefas teóricas, né, que alguém te passa. Ali a tarefa é perfurar tal peça. Com isso aí eu não vou saber. Então, assim, tem que ir lá e ver. Mesmo para análise preliminar, ela tem que ser no local, tem que ver a pessoa trabalhar, senão não vai funcionar. E lá no chão de fábrica. Chão de fábrica sempre. A Maria do Rócio, aprendi o nome dela. Maria do Rócio, ela coloca assim, ó. Isso foi a melhor coisa que fizeram na NR17, falando sobre, né, a proposta, né, a gente, como não tem nada oficializado ainda na publicação, né, não é oficial ainda, na proposta da nova NR17, da avaliação preliminar e, na sequência, a análise ergonômica, porque ela complementa, né, pois muitas melhorias são simples e conhecidas. A atuação terá que ser imediata. Eu estou passando por uma situação. Agora eu participei de um curso de GRO, onde que foi nos apresentado um inventário de risco, né, por um dos profissionais que estava ali, nos apresentou um inventário de risco. E era uma situação de trabalho onde que o trabalhador estava numa bancada e olha o posto de trabalho dele. Era uma cadeira check-out, que o estofado estava rasgado e a cadeira, vamos dizer assim, capenga, balançando, né? E enquanto ação, né, no plano de ação, foi colocado fazer uma análise ergonômica do trabalho, ou seja, para trocar essa cadeira, né? É o que vem aqui, né? O que a Maria do Rócio colocou. Mas tem necessidade disso, né? Não tem, e a Gabriela complementa, né? Sem a necessidade de escrever um TCC. Exatamente, né, gente? Então são coisas óbvias, que aí a análise preliminar vai ajudar muito nisso. Isso aqui é emergencial. Eu estou vendo que está péssimo, eu faço uma intervenção e já corrijo. Né? Detalhes mais aprofundados e tal é que vão ter que passar por uma análise ergonômica. E nada impede que a gente corrija, no primeiro momento, essas coisas bem visíveis e programe essa análise mais aprofundada, já que a gente detectou ali pela análise mais básica da atividade, mas que já é ver a pessoa trabalhando, eu já percebo, não, preciso estudar mais coisas aqui. Mas emergencialmente eu já corrijo essas pela análise preliminar. E a ideia é essa mesmo, né? Tá bom. Já citaram aqui nas falas, né, o Mauro Miller, amigo de trabalho, né, lá do sul, né, de Curitiba, também, né? De Curitiba. Ele tá na revisão, né? Ele é da equipe da revisão. Isso. Então... E aí eu já quero contar algo aqui para vocês, pessoal. Dia 13, na realidade o mês de outubro, as terças-feiras de outubro, vocês não podem perder. E outra, se quiser vou contar aqui para vocês, faça igual vocês fizeram com a Mara. Faz votação para lá e ela voltar, né? Porque às vezes eu quero falar, vamos fazer a segunda, ela, não quero. Mas se vocês fizerem uma votação, entendeu? Não tô insinuando nada, tá bom? Mas no dia 13 de outubro, nós teremos uma live aqui com o auditor fiscal do trabalho, Mauro Miller, que coordenou a revisão da NR17. Né? Então vocês vão ter o privilégio também de interagir com o Mauro Miller, né? Gostou da informação, Laila? Você acha que vai ser uma boa pedida aqui com a galera? Mas sim, Mauro é joia e ele participou de tudo lá, ele pode contar para vocês até as histórias internas, né? Porque assim, esse movimento tripartite é um negócio muito interessante, assim, avançadíssimo, se a gente for pensar, né? Porém, ele tem aquelas coisas que às vezes tem uns pontos que não se entra em consenso entre o trabalhador, empregador e o Ministério fica aí, né, tentando mediar isso e resolver, mas tem alguns pontos que acabam ficando com uma discussão mais aprofundada posterior, justamente por isso. Mas é uma coisa que, assim, essa construção tripartite, ela traz para a gente a ideia de que a coisa vai ser realmente cumprida, né? Pois está todo mundo concordando previamente com aquilo ali, depois não vai fazer. Então, não reclame depois, você teve o momento de falar. Exatamente.
Então, assim, mas é um processo muito avançado. Se for pensar, tem a consulta pública, que todo mundo dá opiniões lá e tal, é bem interessante. Aí o Mauro pode contar mais detalhes para vocês. Mas, em Ó, linhas gerais, pode falar. é, bom, da consulta pública eu participei lá na Fundacentro, foi muito técnico, né? Uhum, O pessoal, a Rosimeire Dutra Leão, que estava apresentando, né? A doutora Rosimeire estava uhum. apresentando ao texto que esteve em consulta pública. É, foi bastante interessante. Inclusive aqui, deixa eu ver aqui, ó, o pessoal colocando aqui, nossa, demais, aqui colocaram até elogios para ti, ó. Deixa eu ver Oh, aqui. obrigada. Perfeito, Laila. O pessoal, né, colocando, batendo palma aqui e tudo mais. Maravilha, maravilhoso, né? Tudo Que aqui, bom. né? Ô, Laila, olha quem subiu aqui, ó, né? Professora Mara Camisaça. Ah, Laila, Mara, minha super parceira. competente. Eu que sou fã da Mara, ela é minha guru, sabe tudo de normas regulamentadoras, tem um livro show de bola também, sou fã da Mara. Professora Renata Stellin, também professora da Ah, USP, que né? joia. Da Poli da USP, né? Olha só, muito obrigado. E pessoal, é muito importante também vocês seguirem. Olha aqui, o Mauro Miller também está aqui, o nosso Tá amigo aí. auditor, Mauro Marcos, né? Mauro Marcos Miller. Parabéns, Laila, show de bola. Olha o nosso convidado aqui do dia 13. Já estou dando Já tá aí. spoiler antes de fazer a divulgação. Ai. Nós estamos chegando aqui para os nossos finalmente, tá? Falta 8 minutos aqui para nós finalizarmos a nossa live. No contexto geral, você acha que faltou alguma coisa para ser discutida dentro da NR17 que esteve em consulta pública, Laila? Você acha que poderia ter alguma coisa a mais? Né? O que você acha? Na verdade, uma parte que é uma demanda antiga nossa já é a questão dos aspectos psicossociais, né? Mas que Uhum, isso também me parece que não teve um consenso, o Mauro vai poder dar mais detalhes sobre isso aí, mas com a proposta de montar grupo de estudo para aprofundar nisso e complementar no uhum, futuro, porque essa é uma parte que está cada vez mais importante nos ambientes, o que anda adoecendo mais as pessoas é essa uhum, questão matéria, porque a parte biomecânica, que já é mais visível, mais objetiva, você tem um monte de métodos aí que medem, né, que quantificam uhum, isso, mas a parte psicossocial ainda fica meio de lado. É um negócio que a gente tem que trabalhar mais uhum. com certeza. Isso aí vai precisar, né? Ok. Duas perguntas de cunho pessoal e fique à vontade até que momento você quer é, se aprofundar, tá? Ok. Primeira pergunta. é, Qual o grande desafio hoje em ser uma auditora fiscal do trabalho? Uai, eu acho que o grande desafio hoje é que a gente tem muito pouca gente para dar conta de tudo, sabe? Uhum, Assim, porque a gente tem uma evolução cada vez maior na formação dos auditores, a gente tem a ENIT, né, que é a Escola Nacional de uhum, Inspeção do Trabalho, que tem formatado cursos excelentes, a gente está nesse processo de revisão aí de normas e de capacitação de todos os colegas, uhum, porque você sabe, né, que para ser auditor fiscal hoje você não tem que ter uma formação específica, a nível superior. uhum, Então, eu entrei como médica, médica do trabalho, que ama essa coisa de saúde e segurança desde cedo, sempre, mas tem pessoas que não têm essa formação. Então, a gente faz as capacitações internas para garantir isso uhum, aí, né? E a uhum, gente tem cada vez mais aprimoramento nos sistemas que ajudam nessa coisa mais ampla, mais global, uhum. mas, por outro lado, a gente está ficando com um efetivo muitíssimo reduzido. E aí isso pesa, porque acaba que a gente fica meio sobrecarregado também, né? Tem que fazer muita coisa. Então, a gente precisa urgentemente de mais auditores. Isso aí é um pedido que eu faço, né, para o governo, para as instâncias que cuidam disso, a gente precisa. Agora sim. Como você colocou uma perspectiva do trabalho do auditor, às vezes a gente tem um posicionamento crítico, né? Mas por que Uhum. está pedindo isso, né? Hoje, né? Quando o auditor chega na empresa, né? O que vocês, vamos dizer assim, o que vocês gostariam de receber da gente em relação à tratativa, né? O que Uhum. vocês gostariam de ouvir? Porque às vezes o meu trabalho pode não estar completo,
né? Sim. Às vezes a gente não está com um trabalho completo ali na gestão, no gerenciamento, mas como que vocês gostariam de uma recepção dentro da empresa? Eu falo essa recepção assim, essa acolhida de vocês, que vem ali, inclusive, para nos orientar, né? Muita gente acha que o trabalho de vocês é punição, né? E vocês têm um papel muito importante na orientação, não é isso? Uhum. Bom, isso eu vou falar mais como Laila, né? Porque isso pode variar de Uhum, colega para uhum, colega aí. Mas, assim, uma coisa que a gente sempre fala é que o auditor, ele é um parceiro do SESMIT, do ergonomista, que às vezes está ali falando há 1000 anos que as coisas têm que melhorar e não melhora enquanto a gente não vai lá e dá uma apertadinha, né? Mas uma coisa que eu sempre falo para as empresas, gente, não tenta esconder as coisas da gente, não. Sabe? Fala, abre o jogo, mostra tudo na sinceridade. É a melhor política, porque se você começa a esconder, dificultar a entrada do auditor, isso aí depõe muito contra a empresa. Aí a gente já fica, né, assim, com aquela pulguinha atrás da orelha. Por que que tá tentando me esconder as coisas? Então é jogo limpo. Quanto mais uhum. sincero, aberto, e mostrar as coisas, ó, isso aqui realmente está faltando, eu não consegui, mas quero fazer. Eu acho que é até uma melhor abordagem do que ficar tentando esconder e negar documentos, porque aí a Uhum, gente vai atrás de outros caminhos, né? E aí geralmente uhum. não é o melhor para a empresa. A gente tem que ter um jogo aberto, eu acho que sempre, né? Não achar que a gente Perfeito. está ali como alguém que vai invadir, que vai punir, que vai querer Uhum. só o pior para a empresa. A gente quer o melhor para a empresa, com certeza. Então é parceria, né? Ok. E hoje, o que move a Laila para ser uma médica do trabalho, para ser uma Uhum. auditora do trabalho, né, que ama a ergonomia, né, quando eu Uhum. vejo assim, eu vejo você falando com paixão os assuntos da ergonomia, né? Gosto mesmo. O que move a Laila, né? Quais são os sentimentos que move a Laila para todo esse querer? Ah, eu não sei, é porque eu acho que é aquela coisa de ideologia mesmo, né? Eu acho que é possível a gente ter um mundo com os processos produtivos, com ganho para a empresa e sem dano para o trabalhador. Eu acho assim Uhum, que o dia que as empresas fizerem o que a gente fala muito na ergonomia, né, de antropocentrismo, colocar o ser humano ali como foco uhum, principal das coisas, aí tudo flui, tudo funciona bem. Se a gente uhum, entra num processo de exploração, isso fica bem mais complicado, né? Mas quando a empresa enxerga que o trabalhador é seu bem maior e cuida dele, né? A uhum. gente tem ganho para todo mundo. Então, assim, eu acredito que a gente ainda vai melhorar muito nesse sentido aí, as coisas vão mudando. Que legal. Pessoal, deixo uma recomendação aqui para que vocês sigam a Ergo Company para ver as lives agora de setembro. Já, setembro não, outubro. Setembro termina amanhã, né? Amanhã é o último dia de É. setembro. E aí, já dando um spoiler, dia 13 de outubro, nosso amigo que está aqui nos ouvindo, o auditor fiscal do trabalho, Mauro Miller, que participou, né, do grupo de trabalho tripartite, que coordenou a revisão ali, junto à comissão tripartite da NR17, estará aqui conosco. Então, siga a Ergo Compra aqui no Instagram para você não perder nada, certo? Ah, o que eu coloco aqui para vocês também? Gente, na bio aqui do Instagram, às vezes você fala assim, mas no Instagram, às vezes a informação, eu não sou avisado que vai ter uma live. Na bio aqui do Instagram tem um canal nosso no Telegram, e lá eu compartilho as informações, né? Fica muito mais fácil. Então a doutora viu que 20 minutos antes eu mando a mensagem, já vai começar. Sempre eu estou avisando. E agora vem aqui a pergunta. Gente, e outubro? Doutora Laila volta ou vocês não querem ouvir ela de novo? Aí ela fala assim, não me pressiona, que agora é eu que não quero, quer ver? Ô, gente, não, claro, prazer. A professora Sempre é Valquíria bom. de Lima também, presidente da Associação Brasileira de Ginástica Laboral, está aqui. Parabéns, Anderson, sempre trazendo excelentes profissionais convidados, né? A Uhum. gente que agradece. E aí, Laila, e agora é o seguinte, vamos reservar mais uma data para outubro? Bom, a gente conversa Vamos nos lá. bastidores. Tá Já joia. colocaram o IBA aqui, já colocaram o Que IBA. bom aí. Queremos de volta, a Renata colocou aqui, queremos de Então nós volta. voltamos, com certeza. Ah, gente, foi um prazer, foi muito bom esse bate-papo, né? Algo bastante suave, onde a gente vai conversando, colocando algumas ideias, né?
e vamos tendo esse bate-papo de forma construtiva com a participação de vocês. Isso aqui tem um propósito, que é a gente disseminar os conhecimentos da ergonomia e permitir o acesso à informação. Abraço no coração de vocês. Laira, vai cair em 15 segundos. Quer uma palavrinha final? Tchau, tchau. Obrigada. Vamos falar com vocês. Gente, eu que agradeço. Nos acompanhe para ver a programação do mês de outubro. Tchau, pessoal. Vai ficar gravado no IGTV. Tchauzinho.